Fala pessoal, tudo bem? A gente vai trazer uma novidade muito especial para vocês, que a gente está muito feliz, que é o primeiro fundo de investimento da Mercúrios. A Mercúrios finalmente, depois de muitos anos tentando, trabalhando, a gente tem o nosso fundo de investimento. Então quem quer investir na Mercúrios, quem quer investir nas estratégias da Mercúrios, consegue terceirizar a parte do seu capital para a gente investir por vocês. Carlos, uma outra dúvida que eu achei interessante para a gente puxar é essa daqui, do Rafael Martins. Ele fala, com toda essa incerteza da Binance em relação a onde os ativos dos usuários estão alocados, teria a chance do BUSD ir a zero, né, e a rede da BNB Smart Chain ser afetada com isso? No caso, eu tenho o BUSD na MetaMask na rede BIP20, né? E aqui, só para juntar e você poder responder tudo, né, na mesma, o Douglas, ele também pergunta se todos os BUSDs existentes são emitidos pela Paxos ou apenas o BUSD que estão na rede Ethereum. Calma aí. A primeira dúvida foi sobre se a rede da Binance quebrasse, o BUSD estaria... Não, se o BUSD ir a zero, tem chance da Binance Smart Chain ser afetada com isso? Tá, vamos lá. Se o BUSD, em algum cenário, ele fosse a zero, muito provavelmente a gente teria a Binance Smart Chain e a Binance sendo extremamente afetadas, porque eles têm uma boa parte da reserva deles em BUSD. Agora, aí já puxando para a segunda pergunta, que é sobre a Paxos, né? O BUSD hoje, ele não é emitido pela Binance. Ele é feito em parceria entre a Binance e a Paxos, e é essa Paxos, né, que é uma segunda empresa que emite o BUSD. E que a gente acredita, inclusive, que é uma empresa relativamente confiável, bem auditada, tem sede no Reino Unido, se não me engano, né? Então, toda a regulação lá, ela é bem chata com relação a esse tipo de situação, e ela tem ali um portfólio, né, bem claro de onde que estão essas reservas, né, principalmente ali em alguns títulos do governo americano, o restante ali em caixa. Aí a segunda dúvida ali, ele está perguntando se o BUSD poderia quebrar, era isso? Uhum. Se tem chance dele ir a zero. Então, a gente não vê essa chance de ir a zero, mas aí tinha a outra dúvida ali que você tinha puxado mais Essa para daqui. baixo, né? Se todos os BUSDs existentes são emitidos pela Paxos, né, ou apenas os BUSDs que estão na rede da Ethereum. Olha, até onde eu sei, a maioria, se não todos os BUSD, eles são emitidos diretamente na rede da Ethereum, tá? A maioria, se não todos. Isso aí provavelmente vai ser uma informação que está ali no site da Paxos. Mas por que eu falo da maioria, se não todos? Porque eu sei que também existem BUSDs envelopados em outras redes, né? Então, por exemplo, o BUSD que está lá na rede da Binance, eu tenho quase certeza que ele não está nativamente na rede da Binance, tá? Ele foi pego ali da rede da Ethereum, travado e depois foi colocado na rede da Binance. E os que estão circulando na corretora da Binance, eles não são nem tokens sintéticos, né? Eles são tokens que a própria Binance travou e aí nessa relação meio de confiança ela deixa circular na liquidez ali dentro da corretora, né? Então podem me corrigir ali nos comentários se eu estiver enganado, mas é uma dessas situações, tá? Ou todos os BUSD eles são de fato criados ali na rede da Ethereum ou uma parte deles, e aí o mais confiável, lógico, seria você sempre ter esse BUSD, se você quer usar essa stablecoin na rede original dele, porque se você tem ele na rede original, você tem essa relação direta com a Paxos, né, que é a empresa que está emitindo esse BUSD. Agora, indo aqui então para a questão da Binance, né? E aqui eu tô puxando uma coisa que a gente já tinha falado na semana que vem, mas eu acho que dá para a gente explicar de uma maneira um pouco mais clara qual que foi essa relação da Binance com as auditorias deles, né? Então essa matéria aqui mesmo, ela foi publicada ali no dia 16, né? Na sexta-feira a gente passou bem por cima dela. E aí, o que que ela quer dizer aqui? E qual que foi a questão relacionada à auditoria da Binance? A Mazars, que era a empresa que realizava essa auditoria, e ela realizava a auditoria de outras corretoras também do mercado cripto, para poder comprovar que elas têm os fundos que elas dizem ter para os clientes, simplesmente falou que ela não vai mais prestar consultorias para cripto, de maneira geral, tá? A Mazars, ela não falou que a Binance tem alguma coisa de errado, ela não falou que a Crypto.com tem alguma coisa de errado, e ela não falou que a KuCoin tem alguma coisa de errado. Essas são as três corretoras grandes que usavam a auditoria da Mazars e que foram abandonadas, digamos assim. O que a Mazars falou é que, olha, eles não têm a capacidade de fazer essa auditoria porque ela era entendida de uma maneira errada pelo público. Porque o público ele entendia que essa auditoria mostrava os ativos que a Binance ou que essas outras corretoras tinham em tempo real, quando na verdade
a auditoria, ela só mostra que aqueles ativos existem em um período específico de tempo. Então, isso até chegou a ser muito debatido em outras matérias aqui, né, e aí falando do porquê que esses auditores eles estariam abandonando, digamos assim, o mercado cripto, e é justamente para tentarem se prevenir nessa questão de reputação. Então a gente viu empresas que faziam auditoria da FTX, e essas empresas elas saíram com uma reputação muito abalada depois da quebra que aconteceu. E por que que isso aconteceu dessa maneira, né? E até uma coisa que foi descrita nesse caso da Mazars e da Binance. Porque a Binance ela passava para a Mazars qual que era a maneira como eles tinham que fazer a auditoria, e a Mazars simplesmente seguia aquele passo a passo, né? Eles não tinham uma fórmula própria de realizar essa auditoria, né? Então eles falavam meio que, olha, de acordo com o método que a Binance me passou para saber se tá tudo bem com a Binance, tá tudo bem com a Binance, né? Era basicamente isso que eles falavam, e eles falavam, cara, beleza, mas até onde que isso aqui vai colar? Se depois a Binance quebra, ou qualquer uma dessas corretoras quebra, mesmo eu colocando isso aqui, o pessoal vai vir falar que a minha auditoria está errada e vai ser ruim para a minha reputação. Então, ó, a partir de agora acabou, eu não presto mais auditoria para empresa nenhuma de cripto. E aí, isso está gerando um pouco de dúvida sobre qual que seria a postura da Binance daqui para frente e dessas outras empresas também. A gente tem um esforço maior para tentar fazer isso que a gente chama de prova de reserva. O que que seria a prova de reserva? Porque esse termo, ele significa várias coisas diferentes, né? Todo mundo, depois que a FTX quebrou, começou a falar que fazia prova de reserva. A prova de reserva seria alguma maneira de comprovar de fato para os seus clientes que você tem as criptos que você diz para eles que você tem, né? Que você não tem problemas de insolvência, né? Digamos assim. Só que existe uma diferença entre provas de reservas que são feitas igual a Mazars estava fazendo as provas da Binance, que são provas que elas só servem para um momento específico, e provas de reserva que elas são feitas de forma criptografada com atualizações em períodos de tempo pré-determinados, né? Que são provas de reserva muito mais confiáveis, que é o caso das provas de reserva da corretora Kraken, por exemplo, que está lá registrada nos Estados Unidos, né, que é uma corretora bem regulada. Então é uma diferença muito grande. Por quê? Se a gente coloca uma prova de reserva que ela é uma validação só para um período de tempo específico, aquela corretora, mesmo que ela não tenha um problema de insolvência, ou seja, que é aquelas criptos que ela diz para os usuários que ela tem, elas não existirem, ela pode ter eventualmente um problema de liquidez, né? Ou seja, ela não ter aquelas criptos naquele momento específico. E aí ela pode pegar criptos emprestadas com outras corretoras, que é exatamente esse movimento muito estranho que a gente viu entre a Crypto.com e a Gate.io, né, que eu não sei se vocês lembram, mas há mais ou menos ali, se eu não me engano, um mês atrás, a gente viu aquela notícia de que a Crypto.com tinha transferido para a Gate.io 80% dos Ethereums deles, segundo eles, de uma maneira assim, por falta de cuidado, né? Então eles cometeram um erro, transferiram esses Ethereums e aí depois receberam esses Ethereums de volta, né? Então, coisas estranhas que a gente está vendo entre algumas corretoras, e pode ser justamente por esse problema de liquidez, digamos assim, né? Então a gente pode ter as corretoras emprestando só para uma corretora, e aí na hora de fazer a auditoria isso passa, e depois da auditoria elas mandam para a próxima corretora que vai passar pela auditoria, né? Então, esse é o primeiro ponto do porquê que essas provas elas têm que ser feitas em um período de tempo muito menor, se possível, até em tempo real e de maneira criptografada. Segundo ponto, é que a gente também pode ter algumas questões relacionadas quando a gente está falando de provas de reserva, digamos assim, que são sobre o outro lado financeiro das corretoras, que é o que a gente chama de Proof of Liabilities, que não importa se essa corretora ela tem todas as criptos que os clientes têm, só que ela está devendo o dobro do que ela diz que tem. Então, junto com essa prova de reserva, também seria necessário você ter a prova de quanto que essa corretora está devendo para que isso seja de fato confiável, né? E a Kraken, novamente, ela também é uma das corretoras que faz esse processo de Proof of Liabilities, né? Então, essas empresas, igual a Binance, a Crypto.com e a KuCoin, elas se pronunciaram dessa maneira, falando que elas vão continuar buscando formas de fazer uma auditoria mais confiável no mercado, de fazer isso de uma maneira mais próxima com o que a Kraken faria, por exemplo. O que é estranho aqui, né? E quais podem ser os possíveis motivos por detrás disso? É que nenhuma dessas corretoras ela é auditada por uma Big Four, né, que são aqueles grandes players de auditoria, as empresas mais confiáveis de auditoria a nível global.
Então, a Coinbase, por exemplo, ela é auditada por uma dessas Big Four, que é a Deloitte. E que a Binance e essas outras corretoras, elas simplesmente não topam ser clientes da Deloitte. Segundo elas, porque a Deloitte ela não audita corretoras de cripto privadas, só corretoras que estão listadas publicamente, igual é o caso da Coinbase. Mas também poderia ser alguma questão estratégica da Binance, até por ser uma grande empresa chinesa ali, de não querer abrir os seus números para alguma dessas empresas de auditoria. De qualquer forma, é uma coisa estranha e reforça esse nosso posicionamento de não estar de acordo com a Binance. Igual eu falei, a Mazars, ela não saiu porque ela viu alguma coisa esquisita na Binance, na Crypto.com ou na KuCoin. Ela saiu porque ela falou que a auditoria que ela prestava não era isso tudo que as pessoas falavam que ela era, tá? Ela não passava essa sensação de segurança que as pessoas falavam, e aí, desde então, ela saiu e essas corretoras estão procurando outra pessoa para auditar. E, de novo, tem esse ponto. Elas estavam passando um passo a passo de como essa auditoria devia ser feita e a empresa só dava o ok, né? Mas elas não permitiam que a empresa de auditoria fizesse a sua auditoria com esse passo a passo da maneira que a auditoria quisesse, né? Que seria o mais correto e é o que uma Deloitte, por exemplo, faz quando ela vai analisar a Coinbase. Ele pergunta se transferir todas as minhas criptos para MetaMask, isso me protege dos riscos Binance? Protege sim do risco Binance, tá? A não ser que esses tokens eles estejam na rede da BSC, porque a rede da BSC ela tem uma codependência muito grande da Binance. Então, se alguma coisa acontecesse com a Binance, provavelmente alguma coisa também aconteceria com a rede BSC. Mas tirando isso, eu não vejo nenhum risco específico, né? A não ser também pode ser que esse token ele seja um token nativo da rede BSC e que ele esteja sendo criado como um sintético na rede do Ethereum, né? E aí também, né? Se a Binance quebra e aí, consequentemente, a rede BSC quebra também, provavelmente esses tokens eles sofreriam prejuízo. Boa, show. E o Marciano ele pergunta aqui se ele fala que tem, né, Bitcoin, Ethereum e USDT na Binance, né? Como é que eu posso transferir para MetaMask? Eu queria aproveitar essa dúvida já para você falar então para o pessoal que tem esse dinheiro na MetaMask, na Binance, aliás, o que fazer, né? Tá, se você tem esse dinheiro na Binance, eu diria para você transferir eles a princípio, para uma corretora que seja mais confiável, tá? Uma corretora ali como a Kraken ou como a Coinbase, né? Ou então como a Gemini, por exemplo, que são as corretoras hoje mais confiáveis do mercado. Você pode usar também ali uma carteira online ali no seu computador, como uma carteira como a Trust Wallet, por exemplo? Pode, mas isso vai demandar muitas experiências técnicas ali bem específicas, tá? Então, fazer essa custódia de maneira segura é bem mais difícil do que parece em um primeiro momento. E aí seria o ideal até você ter uma carteira física, como uma Trezor, uma Ledger. E aí, se você não tem uma carteira física e aí não tem essa experiência ainda para poder fazer essa gestão, aí eu transferiria para Coinbase e Kraken, tá? Em um primeiro momento, eu acho que, assim, no desespero para quem quer retirar os ativos da Binance, talvez seja a principal medida a ser feita, tá?